Olá, vocês, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês, amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, expressamos os nossos mais sinceros agradecimentos pela sua companhia e aproveitamos para lhe desejar um feliz 2022. Um ano novo, cheio de grandes realizações. Mas lembrando que a nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é exatamente a divulgação da doutrina espírita, por isso reunimos aqui esse material excepcional da Web Rádio Cristo Consolador, da Web Rádio Estação da Luz de Natal, os livros da codificação, outras obras, textos e etc., para que você encontre no mesmo lugar o acervo que atenda às suas necessidades. Pesquisa, estudo, lazer, etc., mas lembrando, a nossa página não tem fins lucrativos. E é por isso que nós convidamos para mais esse programa. Vamos iniciar o programa, iniciar o ano também com esse programa. Programa Espírita à Luz do Lampadário, semelhança do livro de Joana de Ângeles, psicografia de Divaldo Pereira Franco, com Regina Ramos na Web Rádio Cristo Consolador. Muitíssimo obrigado pela sua companhia e vamos ao programa. Oh, conseguimos! Bom dia, minhas amigas e meus amigos, irmãos queridos em Cristo. Sejamos todos muito bem-vindos. Que maravilha, né, estarmos juntos novamente e podermos falar um pouquinho de Jesus, decodificar as coisas que ele nos ensinou quando esteve por aqui, não é mesmo? Muito feliz por estarmos juntos. Então, meus queridos, vamos iniciar agora fazendo uma leitura que, como os bons espíritos, os luminares, nos explicam que antes de qualquer trabalho no bem, que nós passamos, né, uma leitura edificante, depois uma prece. Então, a leitura de hoje, meus irmãos, deixa eu ver se eu consigo partilhar aqui com vocês. Vamos ver, compartilhar. Não consigo compartilhar esse, mas não tem problema, a gente lê, né? Olha só, gente. Então, a leitura inicial hoje é feita do livro Pão Nosso. Esse livro Pão Nosso, olha que maravilha, sempre foi assim quase, ó. Então, ele é uma beleza. Ele é de psicografia do nosso Chico Xavier, ditado pelo Espírito de Emmanuel. E o capítulo hoje que nós vamos estudar é um dos capítulos mais bonitos que tem nesse livro. Eu, particularmente, tenho um xodó por ele. É o capítulo 34, que tem por título Lugar Deserto. E a ementa é a seguinte: e ele lhes disse, vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Olha que lindo, imagina a gente escutando isso de Jesus. Vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Olha,
Ai, gente, eu fico imaginando escutar isso do mestre, né? E quando nós estudamos isso, é a mesma coisa que se nós estivéssemos escutando, né? Isso está no Evangelho de Marcos, capítulo 6, verso 31. E Emmanuel vai nos explicar o que Jesus quis dizer quando ele chamou seus discípulos para um lugar deserto para descansar. Olha que coisa linda. Então, a exortação de Jesus aos companheiros reveste-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Olha, então é para nós hoje. Hoje Jesus está nos chamando, né? Vinde vós aqui, à parte, a um lugar deserto e repousai um pouco. Quantas vezes, meus irmãos, nós precisamos de repousar, né? Mas não o repouso do corpo físico, o repouso do coração, o repouso emocional, não é mesmo? Agora, então, Jesus está nos chamando para esse lugar deserto. E Emmanuel vai nos explicar direitinho. E ele continua. Indispensável se torna aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo em seu amor. Olha, gente, que lindo. Então, esse caminho à parte é o lugar que Jesus nos aguarda para nós renovarmos as nossas forças no amor desse nosso irmão maior, coisa mais linda. E aí continua Emmanuel. No precioso símbolo do lugar à parte, temos o santuário íntimo do coração sequioso de luz divina. Então, esse lugar à parte é aqui, ó, no nosso coração. Quando a gente pensa em Jesus com amor, né? E a gente se aproxima dele, de modo algum se referia ao Senhor a tão somente a soledade dos sítios que favorecem a meditação. Né? Jesus não estava falando só de ir para um lugar afastado, na natureza, para repousar o coração. Não. Então, olha, e esses lugares, diz Emmanuel, sempre encontramos sugestões vivas na natureza humana. É uma delícia ir para um lugar assim, né? Quando a gente vai para um sítio, né? Ou a gente está num sítio que a gente olha aquele verde, né? Amplitude, né? O que eu acho bonito no sítio é amplitude, né? Aqui na cidade a gente tem, olha, aqui do lado tem outro bloco, né? De condomínio, né? Lá no sítio a gente vê uma natureza perder de vista, né? Então, aqui, só aquilo já reconforta o nosso coração. Mas diz Emmanuel que esse lugar à parte que Jesus nos chama reportava-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. É aquele autoencontro que nós fazemos de vez em quando. Deveríamos fazer mais, né? Além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se imerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado, em profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente, consoante os indefectíveis desígnios do alto. E quando eu falo eu passo por essa explicação de Emmanuel, quando ele fala assim que quando nós nos determinamos a entrarmos nessa corrente do idealismo superior, o que é o idealismo superior? É vivermos aqui na Terra, na matéria, mas dando mais valor às coisas do espírito, que é a única que vão ficar, são as únicas que vão ficar. As da matéria passam.
mas as do Espírito nos seguem, né? Então, quando Emmanuel fala isso, que quando a gente se determina a dar mais valor às coisas do Espírito, a gente se sente meio desajustado. Olha só. Em profundo insolamento no mundo, mesmo servindo. E há uns tempos atrás eu conversava isso com o meu primo querido Alfredinho. Como realmente é tão bom quando a gente encontra pessoas que a gente possa conversar sobre esses interesses nossos do espírito, das coisas do espírito, porque geralmente nos cercam pessoas que não necessariamente estão preocupadas com isso. São pessoas ótimas todos, mas a gente não tem com quem trocar figurinhas, né? Então é tão bom quando a gente pode conversar com outra pessoa que nos entende, né? Assim, quando a gente aquele estranhamento às vezes que a gente sente numa festa, é gostoso, uma delícia, mas às vezes tem hora que a gente dá uma deslocada, né? É por isso. Então, olha só, no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós. Então, se a gente quiser se encontrar com o Cristo, vamos à parte, aquele nosso recanto íntimo aqui dentro da gente, que a gente encontre Jesus, né? Às vezes a gente está num templo bonito, harmonioso, mas necessariamente a gente não se sente tão próximo de Jesus como a gente se sente quando a gente entra para dentro do nosso templo íntimo, não é mesmo? Então, ó, no templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorarmos nas forças nas forças exaustas. Ele sabe, né, que nós ainda aguentamos pouco as chibatadas, né, da vida, e ele nos espera sempre de braços abertos. E ele nos espera, meus irmãos, não só para contar os nossos aperreios, mas ele nos espera também para a gente compartilhar as coisas boas que acontecem. Não é tão bom chegar no fim da noite e ter um agradecimento a Jesus e compartilhar. Ai, Jesus do céu, hoje eu estou tão feliz, me aconteceu isso, isso, isso. É o nosso amigo de todas as horas, né? Aqueles a quem a gente partilha as coisas boas e chora as coisas, né? Difíceis tem hora. Então, continua Emmanuel. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Então, a gente vê histórias de grandes santos, né? Que eles se embrenhavam, né, na mata, eles iam para mosteiros e ficavam orando, né? Esse é o início da procura desse lugar deserto. Na época ainda não se entendia. A época que os homens ficavam reclusos, né? E ainda se achava que para encontrar a paz do Cristo, a gente precisava ir para o meio do nada, né? Mas se a nossa mente estiver tumultuada, a gente pode ir para o meio do oceano naquele dia que ele está tranquilo, de águas calmas, que a gente vai estar em ebulição. Então, olha só, né? Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se aos mosteiros ou às paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Salvador não se fixa no mundo externo. Não é. O salvamento do Salvador vem pelo autoconhecimento nosso. O que é que eu estou fazendo, né? O que é que eu estou fazendo do conhecimento que eu estou adquirindo, não é mesmo? Então, ó, termina Emmanuel. Prepara-te para servir ao reino divino na cidade ou no campo
em qualquer estação, primavera, verão, outono, inverno. E não procures descanso impensadamente, né? Os luminares são tão claros e eles repetem tantas vezes a questão do descanso, meus amigos. O descanso é importante? Claro que é. Mas se nós formos dar só asas ao descanso, o que será que nós vamos estar perdendo? Não é mesmo? Então ele fala que não procures o descanso impensadamente, convicto de que, muita vez, a imobilidade do corpo é a tortura da alma. Vamos imaginar um pouquinho, meus irmãos, se nós não tivéssemos que fazer nada, nada, absolutamente nada. A gente acordava já entediado, porque falava, nossa, vai ser mais um dia que eu não vou fazer nada. Nossa, ficar na rede, assistindo filme, enjoa. Ah, mas eu preciso de descansar sim, mas assiste um filme, 2 filmes, 3 filmes num dia só, aí não enjoa. Ah, não, eu vou pegar o dia para ler. Uhum, legal, ler é bom. Ler uma parte de um livro, vai quase meio livro, já fica entojado. Então, que descanso é esse? Né? Então, olha só, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir a ti mesmo. Nós ainda, meus irmãos, somos ilustres desconhecidos de nós mesmos. A psicologia nos explica, né, que o consciente nosso é só a pontinha do iceberg. Nós sabemos que o iceberg, aquilo que aparece, aquela montanha de gelo que aparece flutuando no mar, é muito pouquinho comparado ao que tem de gelo lá para dentro. Então, a nossa consciência é só aquela pontinha do iceberg. Nós não nos conhecemos ainda verdadeiramente, né? Então, ele fala, antes de tudo, busca descobrir a ti mesmo, o lugar à parte, onde repousarás na companhia do Mestre. Gente, eu sinceramente acho lindo esse tema e sempre me emociono quando leio ele, quando reflito sobre ele, na grandeza, né, de Jesus, como o nosso irmão maior, né? Como o Sermão do Monte, né? Se a gente parar para pensar no Sermão do Monte, é um monte de exortações ao bom ânimo, né? E bom ânimo, ele fala das tristezas, mas já nos dá o bom ânimo na sequência, né? Então, vamos aproveitar esse momento e agradecer. Agradecer a Jesus, o mestre Rabi da Galileia, por incansavelmente trabalhar para o nosso crescimento espiritual. Jesus querido, te agradecemos nesse momento pela terra que criastes para nos receber, espíritos recalcitrantes de eras vencidas, que precisávamos de mais uma experiência. E tu nos proporcionastes a criação deste planeta, tu nos proporcionaste a governança desse planeta. Lindo, tão lindo que é, né? Que quando a gente passa e vê um pedaço do mar, ou vê o rio tão grande, quando a gente vê o encontro do rio Potengi aqui em Natal com o mar, é um espetáculo tão bonito. De um lado, dunas, de outro lado, mangue, água de uma cor, de outro, água de outra cor, e a vida ali estuante, né? Te agradecemos, Jesus querido, a criação desse lindo orbe terrestre,
tão judiado por nós mesmos, né? Mas aprenderemos ainda. Mestre amado, te agradecemos por ter nos possibilitado esses ensinamentos, mais de 2000 anos depois da tua passagem aqui por esta terra, em corpo físico, e deixou tantos exemplos para nós, que é inesgotável cada vez que a gente abre o Novo Testamento e lê um pedacinho do que os evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João deixaram escrito sobre essa tua passagem. Graças vos damos, Jesus. Nesse momento também queremos agradecer ao Criador de todas as coisas, ao nosso Pai de infinita bondade, amor e justiça, pela criação de nossos espíritos, rudes, ignorantes em conhecimento, mas nos possibilitou de orbe em orbe, de planeta em planeta, chegarmos até onde nós estamos. Espíritos ainda de segunda classe que estamos, por isso, vivendo num mundo de expiações e provas, mas a caminho do mundo de regeneração. Deus, te louvamos. O trabalho incessante nas galáxias, nesses multi-universos que sabemos que criastes. Te louvamos a grandeza, a sabedoria e o infinito amor que nos fez espíritos imortais para que possamos sempre estarmos ao teu lado. Graças vos damos, Criador de todas as coisas, de todos os seres animados e inanimados, desde o mineral bruto, depois passando para o vegetal, depois passando para o animal, chegando até o reino hominal. Que passagens maravilhosas, com tantos acontecimentos. Graças vos damos, Criador. Também nesse momento, meus irmãos, queremos agradecer a Maria, nosso lírio de Nazaré, nossa mãezinha querida, aquela que nos advoga junto a seu filho quando pedintes chegamos aos seus pés e falamos: Maria, peça a teu filho. Que filho que recusa um pedido da mãe, ainda mais consciente, igual Jesus, não é mesmo? E sempre dentro das nossas necessidades de espírito, ela nos agracia com a bênção pedida. Te agradecemos, mãezinha querida, por ser vós e seus trabalhadores, que acolhem aqueles irmãos que tanto pedimos por eles, que tanto amamos, aqueles nossos irmãos que equivocadamente, no momento de desespero, deixaram sua vida física pela via do suicídio, tão equivocado, e se sentem desesperados ao chegar do outro lado e perceberem que a vida existe, que a vida continua, e com eles os problemas que fizeram eles saírem do corpo físico pela via do suicídio. E sabemos, Maria querida, que és tu e teus servidores, teus colaboradores que acolhem esses nossos irmãos, que muitas vezes acolhem eles na loucura em que eles chegam e acolhem braços de mãe amorosos como tu. Graças vos damos, querida Maria. Também, meus irmãos, queremos agradecer muito aquele espírito de segunda classe mais elevado do que nós,
Espírito de segunda classe é aquele espírito que só quer o bem, e é um desses que nós temos como anjo guardião, como mentor, como espírito ali, ó, guardião nosso. Sabemos que nosso anjo guardião não é babá nosso, não, mas sabemos que ele nos intui tudo aquilo que necessitamos. Então, por isso que muitas vezes, ao termos que resolver algum assunto muito grave, nós deixamos uma noite, uma noite no meio dessa resolução. E de noite conversamos com o nosso anjo guardião e pedimos para que no outro dia nós acordemos com as intuições que ele possa ter nos passado do melhor caminho a seguir. Porque às vezes nos encontramos tão perdidos. Graças vos damos, nosso anjo guardião. Também nesse momento, queremos agradecer a possibilidade dos nossos irmãos, tão necessitados quanto nós, de escutar uma palavra de conforto, desses espíritos que se encontram ao nosso lado nesse momento, do nosso nível, da nossa classe, de terceira classe ainda, mas necessitados, precisando de escutar uma palavra que os liberte para uma posição melhor. Então sejam todos muito bem-vindos, irmãos de caminhada. E então, Jesus querido, te agradecemos e te pedimos, sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Gostoso, né? Meus irmãos, então, assim, juntinho, né, do Criador nesse momento, juntinho do nosso anjo guardião, de Jesus, de Maria, vamos começar o estudo da nossa manhã, desse sábado bonito, ensolarado, que está aqui no Rio Grande do Norte. Vamos lá, vamos compartilhar a nossa tela com a mensagem de hoje. Olha ela aqui. Então, nossa mensagem é tirada do livro Lampadário Espírita, um livro maravilhoso que foi reeditado agora há pouco tempo. Antes não existia mais como a gente comprar, só nos sebos, mas agora estão nas livrarias. Psicografado por Divaldo Pereira Franco e ditado pelo espírito de Joana de Ângeles. Então vamos ver o que nos traz este capítulo de hoje. Semelhança. Vamos ver o que Joana vai nos explicar com esse título, Semelhança. E ela começa: de certo modo, a alma humana é comparável ao solo comum. Então aqui Joana já começa comparando, né, a nossa alma ao solo, aquele solo que a gente faz uma hortinha, planta uma flor, e ela vai falar assim: trabalha com afinco nesse solo que é a nossa alma, converte-se em despensa de luz. Olha só o que é para nós trazermos para a nossa alma: despensa de luz. Sombra já basta que nós temos às vezes, né, meus irmãos? Atendendo a necessidades e aflições com moedas de generosidade espontânea. Então, aqui Joana vai nos incentivar a trabalhar a nossa alma e trazer luz para dentro dela. Né? Como é que a gente vai trazer luz para dentro dela? Acendendo uma lanterna, uma vela, uma lamparina? Trazer luz para a nossa alma é nos preocuparmos com o mundo espiritual, melhorarmos nossos espíritos
para que ao sairmos desta vida física, nosso corpo já ter se esgotado o seu fluido vital, possa nosso espírito retornar para o verdadeiro lar melhor do que entrou. Isso é trazer luz. E ela vai falar que uma maneira de trazer luz é atendendo às necessidades e aflições com generosidade espontânea. Então, é assim, quando nos aparece, meus irmãos, a possibilidade do trabalho no bem, para a gente não ficar pensando, será que eu faço? Será que eu não faço? Não é mesmo? É generosidade espontânea. A gente não vai querer saber a vida pregressa daquela pessoa ou daquela comunidade que nós estamos ajudando. Eu só ajudo se. Não, isso não é generosidade espontânea, não é mesmo, meus irmãos? A gente não pede a carteira de identidade, o CPF das pessoas que nós ajudamos. Não. Então, ela continua. Olha, trabalha com afinco, ela está falando, trabalhar com afinco a nossa alma e converter ela em dispensa de luz, atendendo aos necessitados e aflitos, né? E aí ela vai falar assim, desdenhada, quer dizer, se nós desdenhamos de trabalhar essa alma, o que acontece quando a gente deixa de trabalhar a horta? Ela cria mato, né? E o mato cresce e acaba com a salsinha, com o cheiro verde, com a cebolinha, com a alface, acaba, mata. Então, se nós desdenharmos o trabalho na nossa alma, transforma-se o quê? Em charco lodacento. E ela fala o quê? Converte a sua alma em dispensa de luz. Quer dizer, se nós não nos esforçarmos para atender às necessidades, atender às aflições com genuína espontaneidade, generosidade, nós vamos transformar a nossa alma num charco lodacento. Olha só. Reduto de miasmas, né? Olha só, reduto de miasmas. Miasmas é aquele cheiro podre, né? Então, se a gente não trabalha e traz luz para dentro da nossa alma, é muito fácil trabalhar, transformar a nossa alma num charco, num pântano fedorento. E de animais inferiores, portadores de peste e morte. O que tem num charco lodacento fedorento? Muito rato, muitos roedores que trazem doenças como a peste e às vezes até a morte. Então, ela fala que se nós desdenharmos, se nós não cuidarmos da nossa alma e transformar ela em dispensa de luz, nós podemos ou transformar a nossa alma num pântano fedorento, cheio de animais portadores de doenças, ou também podemos transformar a nossa alma num sarçal maldito. Olha só, sarçal é uma planta que só dá espinhos, só dá espinhos. Um sarçal maldito, olha só. E aí ela fala, onde repontam acúlios, que são espinhos cruéis, a ferirem indistintamente. Então, é isso que acontece quando nós não cuidamos da nossa alma. A gente transforma a nossa alma num pântano fedorento, cheio de roedores que trazem doença, ou transformamos num canteiro de espinhos grandes que ferem indistintamente. É aquilo que fica agulhando, sabe? Você passa perto, esbarra, fura. Assim fica a nossa alma. E ela continua. Os deveres concernentes à vida íntima, olha só, vamos trabalhar a nossa alma. Então, os deveres concernentes à vida íntima
são semelhantes, olha o título do capítulo, são semelhantes aos cuidados que o jardim e o pomar exigem para a continuidade da produção vantajosa. Quem tem um jardim ou já teve, quem tem um pomar ou já teve, sabe quanto é trabalhoso. É um tal de tirar matinho, invasor que aparece. É um tal de o pomar certas frutas, quando chega a época que elas estão para amadurecer, a gente tem que botar um saquinho de papel, como o pêssego, o figo. Por quê? Porque senão vêm todos os passarinhos para bicar aquela. Então, o que a gente faz? Às vezes a gente deixa algumas frutas para os passarinhos, essa daqui são dos passarinhos mesmo, e encapa as outras para a gente se alimentar, alimentar nossa família, dar para os nossos vizinhos, não é mesmo? É o cuidado. Isso leva tempo, isso dá até às vezes dor nas costas, porque é um tal de abaixar para tirar matinho, não é mesmo? Então, gente, se a gente quiser que a produção do nosso pomar seja vantajosa, nós temos que cuidar, ver se não está aparecendo cochinilha, aqueles bichinhos branquinhos nas folhas e comendo, se não tem, né, aquelas taturana comendo as folhas. É cuidado. No jardim a mesma coisa, não é mesmo? A gente sabe que certas plantas não gostam de muita água, então no jardim que tem grama, a gente não vai plantar uma flor que não gosta de muita água. A gente vai plantar muita, né, muita planta verde que gosta de muita água. Então, isso tudo é cuidado. Então, a nossa vida íntima, se nós cuidamos das coisas exteriores com tanto cuidado, por que é que nós relegamos a segundo plano a nossa vida íntima, a nossa alma? Às vezes nem nos conhecemos direito, não é mesmo? Então, Joana diz: nunca cessam as obrigações morais de assistência ao próprio espírito na jornada evolutiva. Olha aí, gente, quem é que tem que cuidar o nosso espírito? Somos nós mesmos. Não adianta querer terceirizar, não. Não adianta querer ir lá no centro espírita e falar com o mentor da casa, para o mentor ajudar o nosso espírito. O mentor vai dar uma bela de uma explicação que quem cuida do espírito somos nós mesmos, porque são obrigações morais. Então, ele vai nos falar que as leis divinas estão inscritas em nossa consciência e por isso nós temos que cuidar. Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, grande filósofo, teólogo da Igreja Católica, ele nos dava o passo a passo. Antes de dormir, o que ele fazia? Tipo um checklist de como tinha sido o dia dele. Isso daqui foi bom? Tá, eu vou continuar amanhã fazendo bem e melhor ainda. Ixi, isso daqui eu pisei na bola, então isso daqui eu vou tratar de fazer diferente. Não vou, isso aqui não vou mais fazer desse jeito. Então, isso é obrigação moral de assistência ao próprio espírito. Então, meus irmãos, se nós quisermos sair desta vida, ao retornarmos para o verdadeiro lar, com nosso espírito mais evoluído, as obrigações morais de assistência ao nosso espírito são fundamentais. Então, para ir, olha, gente, como deu certinho com a nossa leitura inicial, para a gente dar essa assistência ao nosso próprio espírito, é preciso o quê? Ora, é preciso ir para aquele lugar, né, mais íntimo, que na primeira leitura nós fizemos. Então, é preciso a gente se refugiar dentro de nós mesmos,
para cuidar da assistência ao nosso espírito. Então, olha aqui como Joana de Ângeles, ela é lúcida, gente. Por isso que Allan Kardec sempre falou, né, que a gente tem que ter uma fé raciocinada. E agora a Joana vai falar: nem os excessos da vida interior, em flagrante desrespeito ao trabalho mantenedor do corpo. Então, o que ela falou aqui nessa metade de frase? Nem os excessos da vida interior. Por quê? Porque nós vivemos na carne. Nós vivemos, estamos vivos aqui na carne. E na carne nós precisamos viver em sociedade. Nós precisamos compactuar, conversar, nós precisamos partilhar as coisas com outras, porque ninguém vive sozinho. Ninguém vive sozinho. Então, Joana aqui nos alerta para os excessos da vida interior. Tipo assim, a pessoa que fala: não, eu não posso fazer absolutamente nada, porque vai me desviar da assistência ao próprio espírito. Não, que vantagem tem da gente se enfurnar numa casa, não botar a cara para fora, não conviver com o próximo, porque é no convívio com o próximo que a gente se afina. Tem uma música que fala: viver é afinar o instrumento, de dentro para fora, de fora para dentro. É isso, nós estamos numa vida viva aqui, ó. Então, nós precisamos viver como estamos nessa sociedade, nesse mundo. Então, ela fala que nem os excessos de vida interior, em flagrante desrespeito ao trabalho mantenedor do corpo, em forma de higiene, alimentação, vestuário e sociedade, nem o abuso de cuidados à máquina orgânica, que dispõe de recursos intrínsecos para a manutenção das próprias peças. Então, ela fala que nós temos que ela fala aqui, deixa eu ver como ela usa o termo, nem os excessos da vida interior, em flagrante de respeito ao nosso organismo, ao nosso jeito de viver, sendo na alimentação, na higiene, no vestuário, na vida em sociedade, né? E nem também no abuso de cuidados à máquina orgânica. Porque assim, não adianta a gente querer viver, eu vou cuidar extremamente do meu corpo. Então, eu não como açúcar, eu não como sal, eu não como gordura, eu não como, preocupada, eu não como carne, eu não como isso, eu não como aquilo. Opa, nós precisamos ter o caminho do meio, o equilíbrio. Então, nós também não podemos abusar dos cuidados à máquina orgânica. Não, eu tenho que treinar na academia 3 horas por dia. Opa, para quê? Será que precisa 3 horas todos os dias? Será que 1 hora, 45 minutos, 3 vezes por semana não está suficiente? Né? Então, o que é que estamos abusando desse cuidado? Porque o nosso organismo ele tem recursos próprios para manter suas peças. Tipo, nós não precisamos comandar o coração, falar, bate agora. Não, essa máquina está aqui, ó, direto, bombeando sangue, fazendo aquelas trocas, direto. Nós não precisamos falar para o nosso sistema circulatório, respira. Não, nós respiramos. Então, esses recursos, o nosso organismo tem. O que nós precisamos é cuidar. Quando esses recursos, com o passar da idade, vão se desgastando, é igual uma máquina de um carro, né? Um carro tirado da fábrica é uma coisa. Um carro com 10 anos de uso, já várias vezes foi para a oficina. Assim somos nós. Quantas vezes nós não vamos para o médico? Necessário é que cuidemos.
dessas peças, mas sabendo que elas próprias têm recursos para se manter. Nós precisamos cuidar o desgaste delas. Então, Joana aqui vai nos alertar de uma coisa importantíssima, gente. Olha só, o jardim muito irrigado reduz-se a alagadiço comum, onde a vida vegetal se faz impossível. Então, se nós regarmos nosso jardim de manhã, de tarde, de noite, além da gente não conseguir pagar a conta de água no final do mês, a gente está desperdiçando esse líquido precioso que a gente sabe que é finito. Nós já sabemos regiões que já passaram por racionamento de água, o quanto é ruim. Aqui no Nordeste, a gente anda pelas estradas, a gente só vê caminhão-pipa. Caminhão-pipa. A gente passa por incontáveis caminhões-pipas, levando água para aquelas cidades do interior que não vê chuva, às vezes, há 3 anos. Não caiu uma gota d'água. Então, o cuidado que nós temos que ter com a água. Por quê? O jardim muito irrigado, ele vai alagar e vai matar até a própria grama. Então, a vida vegetal se faz impossível. E também nós temos que cuidar que tanto quanto relegado à canícula. O que é canícula? Quando a gente não água e deixa, sabe a terra, quando a gente vê na televisão, a terra seca do Nordeste, que fica toda quebrada, triste, né, de ver aquele solo todo rachado, isso é canícula, que se apresenta vencido pelo pó, sem vitalidade alguma. O que nasce naquele lugar? Alguns cactos só, que o sertanejo tira o espinho e dá para o gado, na época da seca, que é quase sempre. Então, olha só, aqui Joana nos leva para o equilíbrio. Nem muita água na nossa alma, nem muita seca também. Nem cuidar em demasiado e se esquecer do mundo ao nosso redor, e nem se esquecer de cuidar do nosso espírito, da nossa alma. Então, olha só, a importância do que nossos irmãos budistas falam, né? Do caminho do meio. Olha que maravilha. Então, continua Joana, como rasgas o solo para transformá-lo em pomar, umedecendo-lhe as camadas. Então, aqui Joana está comparando novamente nossa alma com o solo. Ninguém vai plantar um pomar num solo ressecado, daquele todo rachado. Ele vai primeiro fazer o quê? Vai revolver aquele solo. Vai passar o trator com aquele arado, e o arado vai fazer o quê? Vai rasgar o solo para pegar aquela umidade que está lá embaixo, misturar com aquela secura e transformá-lo aí para poder jogar a semente ou as mudas, né? Umedecendo-lhe as camadas, assistindo com fertilizantes. E aí a gente não bota só a muda lá das árvores frutíferas que a gente quer, se não bota fertilizante. Então, se a gente está na chácara, a gente vai fazer um esterco muito bom. Quem é do campo sabe como fazer um esterco virar um fertilizante. E vai ter o quê? Vigilância contra as pragas e contra o tempo. Ora, em regiões que tem geada, como no sul, no sudeste, o lavrador sabe que na época da geada, o que ele tem que fazer com o pomar? De manhã cedo ele tem que jogar água, porque senão vai requeimar todas as plantas. E aí ele não vai ter produção. Então, vigilância contra as pragas e o tempo. Então, aqui, Joana vai falar o que nós temos que fazer com a nossa alma. Revolve, mexe, procura, compreende as disposições da alma.
atira as sementes do bem. Então, vamos ler uma leitura edificante, escutar uma palestra legal, atira as sementes do bem e desdobra cuidado para que as pragas, para que os animais e as condições do clima não te anulem o esforço na renovação íntima. Olha que lindo, gente. Então, é isso que nós temos que fazer com a nossa alma. Ir para esse lugar secreto aqui, que na nossa leitura inicial tanto falou, aquele lugar deserto da nossa alma, né? Então, que ele fala a parte. Então, vamos dar uns mergulhos para dentro da nossa alma, do nosso eu lá dentro, e vamos mexer aquilo. O que está precisando ser mexido? Ah, tem uns vícios ainda aqui dentro de mim. Eu gosto muito de julgar, eu julgo todo mundo. Então, vamos revolver essa alma aqui, vamos trazer esse vício para fora e vamos liberar, né? Então, ó, e aí a gente atira a semente do quê? Da indulgência. Joana de Ângeles nos fala que o verso de todo vício é uma virtude. Então, qual que é o verso do vício do julgamento? É a indulgência. Eu tenho que ser indulgente para com os erros dos outros. Então, eu estou atirando a semente da indulgência. Eu mexo na minha alma, eu descubro que eu tenho o vício do julgamento, eu libero esse vício e atiro a semente da indulgência, do bem. E aí vem o quê? Vigilância. Jesus não nos alertou, vigiai e orai? Ele não falou orai e vigiai, não. Ele falou vigiai e orai. Então, e aí, ó, vamos começar os cuidados para que as pragas... Quais são as pragas da nossa alma? Putz, a recaída nos vícios de novo. A recaída nos vícios de novo. Os animais. Que animais são esses? Ah, os animais humanos, que às vezes nos convidam para coisas que não são legais. E a gente já é crescidinho bastante para ficar igual o piolho, indo pela cabeça dos outros, não é mesmo? E as condições do clima. Que condições do clima é essa? Da nossa alma? Eu estou em que condição? Minha alma está o quê? Está no verão? Minha alma ou está naquele inverno chuvoso, que está meia perdida, que só quer ficar embutida? Ou ela está no outono? Ou ela está na primavera, aberta, florindo? Em que ponto nós estamos da nossa alma? Então, olha, vigia, cuidado, para que essas pragas, esses animais e essas condições do clima não te anulem o esforço na renovação íntima. Porque o que é que nós estamos procurando, meus irmãos? A nossa renovação íntima, para quando nós sairmos dessa vida física, nós irmos melhores. Em busca do quê? Da inextinguível luz da felicidade plena. Porque nós só temos uma fatalidade, sermos espíritos puros e felizes. Olha só que lindo, Joana nos dando aqui a receita. E ela continua: humildade e caridade. Eis o que Jesus não cessa de recomendar. Então, Jesus está falando que se nós formos orgulhosos, egoístas, nós não vamos conseguir entrar para dentro desse recanto íntimo aqui e revolver as coisas. Então, Jesus fala: humildade e caridade, eis o que Jesus não cessa de recomendar. E o de que dá ele próprio exemplo. Jesus foi o exemplo, gente, da humildade, da caridade. Orgulho e egoísmo, eis o que não cessa de combater. Então, Jesus combateu o orgulho e o egoísmo até o último momento. E não se limita a recomendar a caridade. Não adianta só a gente falar, gente.
Se eu estiver aqui só falando isso, eu seria hipócrita. Eu não ia ter realmente cara de só falar isso para vocês. Então, a gente tem que pôr claramente, em termos explícitos. Vamos ver o que ela quis dizer com isso. Como condição absoluta da felicidade futura. É eu tentar exercer aquilo que eu falo. É eu tentar exercer aquilo que eu leio. É eu tentar exercer aquilo que eu escuto. Porque de nada adianta, meus irmãos, nós estarmos 1 hora, todos os sábados aqui, uns aprendendo com os outros, porque cada vez que eu falo, eu estou jogando semente para dentro de mim, para ver se eu me melhoro, se na primeira oportunidade eu faço o contrário. E diz o que, Joana? Assegura o equilíbrio e operosidade do espírito, como o agricultor diligente zela pela produtividade do pomar, porque, de certo modo, a alma humana é comparável ao solo comum. Nunca mais nós vamos nos esquecer, meus amigos, de como cuidar da alma. É igualzinho cuidar do solo. Joana aqui nos explicou direitinho. Meus irmãos, se nós gostamos desse tema, no Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, no capítulo 2º, tem um título que chama Vida Contemplativa. E vejam o que os luminares vão falar do que é essa tal de vida contemplativa. E se nós queremos ainda continuar mais um pouquinho estudando, nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 15, nos itens 1 a 3, vai ser aquela linda parábola do bom samaritano, o de que precisa o espírito para ser salvo. E ali vai ter mais dicas. O Evangelho de Jesus, meus irmãos, é uma coisa cheia de dicas. São dicas para a nossa vivência nesta face da Terra, visando ao nosso futuro, não é mesmo? Que maravilha! Nossa, eu gostei demais do estudo de hoje, gente, muito mesmo. Nos possibilita ficarmos mais atentos, mais vigilantes, né? Será que de vez em quando eu estou dando um mergulho para dentro de mim? Se eu ainda não consigo fazer igual Agostinho de Hipona fazia, toda noite, mas será que vamos ser complacentes 1 vez por semana? Será que 1 vez por semana eu paro para me analisar como fui, como eu, Regina, fui durante essa semana que está terminando hoje? É um bom momento, né? Para a gente pensar, fazer um checklist, né, das principais coisas que nós fizemos. Puxa, aqui eu falhei. Puxa, mas aqui eu fui tão bem. Então, isso aqui eu continuo, mas isso aqui eu tenho que melhorar muito. E assim nós vamos para aquele lugar íntimo, aquele recanto que na leitura inicial Jesus nos ensinou, não é mesmo? Meus irmãos, só tenho a agradecer a vocês por essa parceria dos nossos sábados, que nos dá um bom ânimo, né? Na sexta, assim, eu já durmo tão esperançosa, primeiro porque eu estudei para hoje, né? E já estou animada, né? Porque eu sei que o tema é legal. E segundo, porque a gente vai estar junto, aprendendo junto, não é mesmo? Então, hoje, meus irmãos, para nós terminarmos o nosso estudo, a gente agradece, né? E vamos agradecer ao Criador hoje, de uma maneira bem linda. Hoje nós vamos agradecer com a oração que ele nos ensinou, que Jesus nos ensinou, só que em forma de poema que José Silvério Horta nos deixa. E falamos assim: Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos deste mundo de escarcéus, santificado Senhor, seja o seu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor.
quando fala seja o teu nome sublime, eu sempre mando um cheiro para minha tia sublime querida. Então, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo o mal, dá-nos o pão no caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos, de passados escabrosos, de iniquidade e de dor. Auxilia-nos também, nos sentimentos cristãos, a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante de vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Que assim seja. Tenham todos, meus irmãos, um sábado bem leve, bem abençoado, bem feliz, e amanhã iniciando uma nova semana, cheio das esperanças, esperanças do verbo esperançar, de ser uma semana linda e abençoada. Muito obrigada, até a próxima.